Fala, meus queridos, e na aula de hoje a gente vai falar sobre cardiotônicos, esse grupo funcional importante de metabólitos secundários aí criados por algumas plantas. Nessa aula você vai entender a estrutura molecular, o mecanismo de ação, como eles funcionam, a rota sintética, lembrando que fica todas as partes descritas aqui na descrição do vídeo, eu coloco aí já as partes separadas do vídeo. Se você não conhece o canal, se inscreva se você gostar da aula. Se você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na química. Muitíssimo prazer, meu nome é Alberto. E depois da abertura a gente começa esse vídeo aí a falar de cardiotônicos para você entender tudo. Bora lá então começar. Galera, então vamos lá, falar de cardiotônicos, né? O grupo cardiotônico aí, deixa eu passar o slide. O grupo cardiotônicos, eles são agentes que têm um efeito fortalecedor no coração, o próprio nome já fala, né, gente? Cardiotônicos, né? Eles são tônicos cardíacos. Eles, normalmente, a gente vai estudar, eles vão ser esses glicosídeos cardíacos. Existem outras substâncias aí que são cardiotônicas, como, por exemplo, substâncias simpatomiméticas que imitam a ação de estimuladores, né? Que são esses receptores alfa, beta ou dopamina do sistema nervoso autônomo simpático. Então existem os simpatomiméticos, qualquer coisa depois a gente dá uma aula aí sobre simpatomiméticos. Existem outros medicamentos, a gente vai focar principalmente nesses glicosídeos cardíacos, porque nós estamos falando de plantas, de metabólitos secundários, e aqui a gente já tem o principal, um exemplão aí, né? A digoxina. A digoxina é um cardiotônico famoso, importante, que todo mundo conhece, mas a gente já vê a estrutura principal da digoxina aqui. Deixa eu dar só um zoom aqui, ó, a gente já vê que ela tem um anel esteroidal. Então, eles são um importante grupo de metabólitos secundários porque ele tem esse núcleo esteroidal aqui na sua composição e a gente vai ver a rota desse núcleo esteroidal. Depois eu vou fazer mais pra frente um vídeo só sobre rotas de metabólito secundário das plantas, lembrando que aqui é das plantas, tá? Mas é muito importante isso pra gente, tá? Então eles vão ter um núcleo esteroidal, resumindo assim, né? Basicamente, um açúcar ligado nele ali e uma lactona ligada aqui em cima. Essa lactona pode ser de 6 ou 5 átomos, não é nem carbonos, né? Porque essa daqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4 átomos, o quinto é o oxigênio, mas pode ser de 6 ou 5, a gente vai ver que muda os efeitos dele. Então isso é um exemplo de cardiotônicos. Olha lá, a estrutura química dele, né? São heterosídeos, apresentam-se esses açúcar normalmente, gente, é chamado de ósis, tá? Apresentam esses açúcares aí ligados à genina. O que é genina, gente? Genina é esse grupo que não é um açúcar. Sempre que se fala, quando está falando de produtos naturais, a porção genina, você está tratando a parte que não é o açúcar, que está ligado ali. A gente sempre, quando tem as plantas, a gente fala aí de vários metabólitos secundários, eles vêm com açúcares ligados à sua composição. Quando você tira a parte do açúcar, é chamada genina. Então, esses açúcares aí, chamados de ósis, são ligados à genina, de natureza esteroidal, como a gente falou, da hidroxila beta no carbono 3. Galera, numeração de cardiotônicos, numeração de produtos naturais, sempre segue uma rota diferente, ele segue essa numeração. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Depois passa para o anel C lá, 11, 12, 13, 14, fecha ele inteiro e vem para o anel D. Então é uma numeração meio doida mesmo. Aí o PAC tem essa numeração doida, mas quando fala aqui, ó, ligado ao C3 em beta, é esse carboninho, que é esse carbono aqui. Vamos colocar ele aqui, ó, que é esse carbono aqui. E beta porque ele está para cima. Lembra quando a gente está desenhando açúcar? Normalmente quando você desenha aí, né, tem o grupo lá, o O do açúcar. E o anel de 6 membros lá. Nossa, que horrível. O anel de 6 membros, se você desenha para cima, né? O carbono da carbonila lá, a hidroxila na verdade, né? A hidroxila para cima, você vai ter, essa hidroxila vinha lá do álcool, da ciclização, aí já é uma aula de bioquímica, mas é beta. Se você tivesse ele para baixo, aí seria alfa, tá? Então aqui, ó, a gente vê que ele tá para cima, então esse açúcar tá ligado na beta desse anel esteroidal aí, né? E pode variar de 1 a 4 açúcares unidos por ligação beta 1,4. Aqui a gente tem o exemplo aqui de 3 açúcares, eles podem ir de 1 a 4. A gente tem beta 1,4 porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ligado com 1 desse daqui, 2, 3, 4, ligado com 1, 2, 3, 4, 5 ali. Tudo bem? Então, por isso que se fala beta 1,4, mas esses são
os cardiotônicos. Além disso, ainda tem aqui um anel lactônico, né? Uma lactona ligada ali nesse anel esteroidal naquela parte de cima ali, tá? Quando a glicose está presente, encontra sempre-se na porção terminal. O último açúcar aqui vai ser a glicose. A gente vai ver que se separa em cardiotônicos primários ou secundários com relação a essa glicose. A gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? Mas então, a gente vê aí a estrutura básica dos cardiotônicos. Quando a gente vai falar da rota sintética dos cardiotônicos, eu adoro esse quadrinho aqui, né? Que mostra diferente... Deixa eu botar o grifo a texto, que é melhor. Que mostra diferentes produtos naturais. Os cardiotônicos, gente, eles estão aqui embaixo, ó, nos esteroides, porque ele vem do anel esteroidal. É muito louco isso, porque se você pegar o livro de bioquímica do Leninger, ele tem ali a rota dos esteroides e a rota se parece demais. A gente vai ver que é só uma pequena diferença ali quando a gente fala de produtos naturais. Mas as plantas também sintetizam o colesterol, né? Eles têm uma pequena divergência nessa rota, pequeniníssima mesmo, né? Lá na frente, quando ele vai formar o último composto, tem uma diferença na rota, mas ele vem da rota, então, do ácido mevalônico. Tem um outro quadrinho aqui que eu também achei que é muito bom. Ele vem aí, ó, os esteroides vêm da rota do ácido mevalônico, chamado MVA, Mevalonic Acid, né? Ou também dessa outra rota chamada DXP, que é uma rota de um açúcar chamado deoxidexilulose. Xilulose, não estou falando errado, é xilulose com X mesmo. Então, os esteroidezinhos aí, tudo bem? Eles, apesar de parecer aí, né, que vem da rota dos policetídeos, parece que vem dessa rota dos policetídeos, eles não vêm da rota dos policetídeos. A gente vai ver essa rota um pouquinho aí. Então ele vem da rota do ácido mevalônico. Quando a gente vai falar de rota aí, a primeira rota, tem duas rotas então, né? Falando de rota desse cardiotônico, tem a DXP e a MVA. Vamos falar primeiro da rota DXP, gente. Lembrando que quando a gente está falando da acetilcoenzima A, essa acetilcoenzima A é a acetilcoenzima A que vem lá da quebra da glicose. Lá, aqui tem um exemplo, né? A glicose, ela vai sendo quebrada, vira de hidroxetona fosfato. Tem um vídeo, vou deixar o link aqui em cima. Existe, deixa eu colocar até minha cara aqui pro outro lado. Tem aqui, tem um vídeo que mostra, né, as 10 reações, vou deixar aqui em cima na descrição. Mas ela vai sendo quebrada em 10 etapas de reação, né? Vai sendo aqui quebrada até formar o ácido pirúvico, né? Uma glicose forma 2 ácidos pirúvicos e aí se liga a um acetil para formar a acetilcoenzima A. Tá aqui em cima, eu vou dar essa parte aqui primeiro, eu acho que em zoom, que fica melhor para a gente ver. Então ela vai formar essa acetilcoenzima A, glicose, glicólise normal, tá? Lembrando que gorduras também formam coenzima A, mas as plantas não vão ter essas gorduras. Proteínas, algumas também podem formar acetilcoenzima A. Se você estiver quebrando uma rota já catabólica de proteína, é porque está te faltando muito açúcar. Das plantas vai vir aqui da glicose mesmo, vai virar acetilcoenzima A. Essa coenzima A, olha ela aqui, ó. Essa acetilcoenzima A vai interagir com uma substância, uma molécula chamada tiamina pirofosfato, tá? Tiamina pirofosfato, que vai transformar ela nesse DXP, né? Vai virar isso daqui, também tem aqui uma enzima, tá bom? Essas reações, gente, são sempre enzimáticas. Vai interagir, vai virar esse açúcarzinho aqui, ó. Repara que ela ganha uma molécula, eu vou mostrar daqui a pouco essa interação aí. Vai virar o DXP, que é o deoxidexilulose 5-fosfato, né? 1, 2, 3, 4, 5, tem um fosfato aqui. Vai acontecer um rearranjo dessa xilulose, desse DXP. Não é só essa quebra, porque se você olhar aqui, parece que aqui está formando um álcool, mas repara que nesse livro que eu peguei, esse livro é muito bom, ele marca esse CH3 com essa bolinha aqui, ó, e olha onde esse CH3 foi parar, tá? Há um rearranjo aqui, e que aqui agora passa a ser o carbono 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó, antes do fosfato estava ligado no carbono 5, esse carbono passa até a ser o carbono 4. Esse CH3 terminal passa a ser uma ramificação da cadeia principal, tá? Há um rearranjo. Depois disso, há uma redução aqui dessa carbonila a um álcool, né? Então ele é reduzido para formar essa molécula chamada MET. 2-metil-D-eritrol 4-fosfato. Formou o MEP. O MEP ele vai sofrer algumas reações, alguns rearranjos para formar o isopentil pirofosfato aqui, o chamado IPP.
e também que também se converte em dimetilalil pirofosfato. Essas duas moléculas a gente vê muito quando vai falar de isopreno, quando vão falar dessas substâncias. Elas vão interagir, eu vou mostrar aqui no vídeo. Relaxa que você vai entender tudo sobre isso. Mas essa é a rota chamada rota do DXP, justamente porque a acetilcoenzima A, ela vai virar esse açúcar deoxidestilulose ali, para depois virar o IPP. Quando a gente fala dessa rota, gente, a própria rota, deixa eu voltar um pouquinho, a própria rota do ácido mevalônico também vai levar ao isopentilpirofosfato IPP e ao DMAPP, para formar depois os esteroides ou os terpenos que seja. Os terpenos são muito vistos aí quando a gente está falando dessas rotas. Mas eles também, eles vão chegar no mesmo ponto final, só partem de pontos diferentes, tudo bem? Então aqui é o slide que a gente acabou de ver, vai formar aí. Aqui é um exemplo, aqui é um detalhe. Então se você não quer prestar muita atenção nos detalhes dessa reação, você pode pular uma partezinha do vídeo aí, mas é mais o mecanismo em si, o que está acontecendo ali para transformar da acetilcoenzima A para o DXP e do DXP para acontecer esse rearranjo. Então aqui ó, o DXP, depois que ele interage com aquela, deixa eu dar o zoom aqui, depois que ele interage com o tiaminopirofosfato, né, ele sofre uma migração de ligação, tá vendo? Ó, há uma migração dessa ligação do carbono 3, vamos grifar, né? Ah, não consigo grifar com zoom, mas a mãozinha tá aqui em cima, o carbono 3 com o carbono 4 ele migra para essa ligação. Repara que agora o carbono 4 passa a ser o carbono 3 e esse CH2 aqui, ó, ele passa a ser, o CH3 ali, ele passa a ser uma ramificação, tá vendo? Eu queria pintar, deixa eu pintar para ficar mais fácil. Vou pintar, não consigo pintar com zoom. Vou pintar para facilitar aí o entendimento de quem não tá. Ó, o carbono 1 que tá aqui, ele tá aqui agora. Esse OH que tá aqui, vamos pintar ele aqui. Esse dupla O aqui, ó, dupla O. A dupla O tá aqui, tudo bem? O OH tá ali, ó, vamos pintar o OH. O OH tá aqui. E a ligação que era o carbono 4, ó, vou pintar o carbono 4 aqui que agora vai ficar facinho de entender. Esse carbono 4 aqui, ó, vai virar o carbono 3. Oxe, eu pinto, o negócio despinta. O carbono 4 vai virar o carbono 3, tá vendo? Há essa migração, agora eu dou o zoom aqui que vai ficar mais fácil da gente entender. Há essa migração aí, ó. Então o carbono, esse carbono, ele se liga ao carbono 2 lá. Se liga ao carbono 2, tá vendo? Esse carbono aqui vai virar o carbono da ponta, vai virar o carbono 1 ali, ligado nesse oxigênio verde, que vira uma carbonila naquele caso ali. Então ele sofre uma redução por uma enzima, tá? DXP reductoisomerase, por uma enzima isomerase. Ele só sofre uma isomerização aqui. Aqui é uma maneira diferente que ele está desenhando essa molécula, é mostrado com esse símbolozinho aqui. Tudo bem? O que vai acontecer agora? Agora ele vai sofrer uma redução. Essa redução vai ser causada pelo NADPH. O NADPH, lembra que o NADPH ele leva elétrons, e quando ele leva elétrons, se alguém ganha elétrons, ele é reduzido, então ele vai sofrer essa redução. Repara que ele está até passando aqui, né, de carbonila, ele passa para álcool, aqui nessa outra molequinha aqui, ó. Então ele vai sofrer essa redução pelo NADP, que vai perder o seu elétron ali na forma de hidrogênio, né, para fazer essa redução da carbonila para o álcool e vai virar esse MEP, metileritrol 4-fosfato. Então é essa reação que vai acontecer. Deixa eu passar eu aqui para o outro lado. Vai acontecer essa reação e ele vai virar esse metileritrol 4-fosfato. Esse metileritrol 4-fosfato que vai virar o isopentil pirofosfato ali na frente. A gente vai ver isso daí agora, tá? Então é uma reação que ela parece complicada, mas quando você vai prestando atenção nos átomozinhos em si aí, você vai vendo que ele vai sofrendo esses rearranjos. Aqui, ó, o slide só está se repetindo, né? Agora, como que o MEP vai chegar lá no isopentil pirofosfato? Aqui, ó, vão ser 2 slides, a gente vai continuar depois no próximo slide com a conformação B. Mas olha lá, o MEP, vamos de zoom de novo. MEP, né? Esse açúcar, metileritrol aí, ele tá em um fosfato ali, ele vai interagir com a citidiltiofosfato, trifosfato, quer dizer CTP, igual existe o ATP, existe GTP, existe
o CTP só muda essa parte aqui, né? Essa guanina, citidina, adenina ali. Então vai mudando isso. Vai interagir, repara que ele tem um trifosfato, ele vai perder um pirofosfato inorgânico. Então ele vai perder um fosfato inorgânico. Repara que aqui a gente tem 3 fosfatos. Vamos contar que vale a pena, ó. 3 fosfatos. Tá boa a câmera aí? Tá meio travada, mas tá bom, né? Ele tem 3 fosfatos aqui. 4 com esse, né? 3, 4. Vai perder 2 e vão sobrar 2 que estão ali, mais o CTP. Isso daqui é a citidina de fosfato. Então ela se ligou, houve uma troca ali. Então ele ganha esse açúcar, perde 2 fosfatos. A citidina, que era tri, ela vai perder um fosfato. E o próprio MEP vai perder outro fosfato para se ligar à citidina aí, né? Para se ligar ao CDP. Então, se você pensar aqui, tem um CDP, né? Nessa parte aqui da molécula aqui. Tá? Então o MEP só trocou o fosfato que ele estava por um fosfato ligado a esse CTP. Esse CTP, ele vai sofrer aí, ó, ele vai ganhar mais um fosfato. Lembrando que essa reação acontece com enzima. Olha esse fosfato que vai vir do ATP. Lembra, gente, que a saída desse fosfato do ATP, ela é favorável, ela é uma saída que você ganha energia. Lembra que quando você ganha energia, por quê? Porque a quebra, igual a gente aprende na bioquímica, né? A quebra do ATP em ADP gera energia. Não que a quebra da ligação gere energia, mas no geral, na conta final da ligação, você vai ter um ganho de energia. Então isso aqui é favorável energeticamente, esse gasto de ATP no seu organismo, ele é favorável, né? Esse ATP, ele vai entrar nessa parte aqui da molécula. Então aqui tem toda a molequinha aqui do MEP, né? Então, ó, CDP, MEP, e tá 2P aqui para mostrar. Agora ele vai ganhar um fosfato, ó. Ele ganhou esse fosfato aqui, esse fosfato que está aqui, ele veio da onde? Veio lá do seu ATP. Veio do seu ATP. Esse fosfato vai ter um papel importante aqui. Por quê? Porque agora, olha lá, ó, ele vai se ligar aqui nesse oxigênio, fazer esse oxigênio, um ataque nucleofílico desse oxigênio no fosfato da própria molécula, então é uma interação intramolecular, para você perder o CMP, monofosfato. Você tem toda a quebra dessa parte da molécula aqui, então, ó, você sai isso daqui. Então, resumindo, a gente tem a entrada do CTP na forma de CDP, depois entra mais um fosfato, esse fosfato vai se ligar a esse carbono aqui, né, a essa hidroxila que estava ali presente no MEP. Esse fosfato intramolecular aqui vai interagir intramolecularmente com outro fosfato para haver a saída, então, desse CM monofosfato, porque ele vai deixar esse fosfato aqui, vai ficar para a minha direita ali. Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender, né? Eu acho que está tranquilo aí. E aí, ó, ficou o fosfatinho ligado lá naquele oxigênio. Aqui é a molécula fechada, porque houve a formação dessa ligação, ó, oxigênio, fosfato aqui, oxigênio, fosfato aqui, tá? Deixa eu agora passar minha cara aqui para a direita para a gente continuar vendo essa reação. E agora vai haver uma conformação e um rearranjo. Existem 2 conformações. Dessa conformação A, o que pode acontecer lá, ó? Pode esse hidrogênio formar uma dupla ligação aqui, haver a quebra dessa ligação com o oxigênio aqui, para ficar um oxigênio. Claro, está saindo um hidrogênio aqui e formando uma ligação O- ali, pode ficar uma hidroxila, né? Ele também pode ter essa outra conformação B aqui que a gente vai continuar. Essa conformação B, essa carbonila vai pegar esse hidrogênio, vai formar a dupla ligação e vai subir lá. Quando sobe lá, gente, a gente já vê que vai formar o quê? Vai formar 2 fosfatos aqui, ó, 2 fosfatos, porque você está quebrando essa ligação da conformação B, essa ligação com o carbono aqui, né, que ligava ele nesse resto de MEP aqui está sendo quebrada. Esse oxigênio aqui vai se transformar num álcool que está ligado nesse fosfato aqui, porque ele pegou aquele hidrogênio, e aqui vai ficar uma dupla ligação. A gente vai ver isso agora no próximo slide que está ali. Olha lá, ó. Essa conformação B, tá vendo que fica um ortopirofosfato? Porque o pirofosfato são os 2 PP aqui, ó. Deixa eu até, já grifei de roxo, deixa eles de roxo. Mas aí formou ali a ligação dupla formada, essa ligação aqui, ó, é a ligação dupla que se formou, e você tem quase o MEP ali. Isso daí é pra gente ver a formação do metil eritrol fosfato para o isopentil pirofosfato, para o IPP,
que é o que você vai chegar para começar uma reação como se fosse uma reação polimérica ali formando esse composto, tá? Então aqui, ó, essa formação foi feita com esse rearranjo dessa conformação B aí. Vai haver um equilíbrio aqui. O que está acontecendo dessa reação? Um equilíbrio que a gente chama de cetoenólico, né? Você tem um enol aqui com uma cetona, então há esse equilíbrio cetoenólico. Esse cetoenólico, quando ele passar para o ponto da cetona, deixa eu bem passar de novo para o lado de cá. Quando ele passar para o lado da cetona, ele pode sofrer uma redução de novo, o NADPH carregando elétrons. Lembra que o NADPH, ele carrega elétrons. Ele vai fazer o quê? Doar esses elétrons para cá, vai sofrer uma redução, então o carbono está passando de uma carbonila para um álcool, né? Já começa a ficar com a cara de isopentilpirofosfato aqui. Vai haver uma perda de água da molécula. Onde que ele está perdendo essa água? Ele está perdendo essa água aqui, ó. Tá saindo essa hidroxila. Aqui ele não mostra, né? No livrinho que eu peguei ele não mostra o hidrogênio. Não, mostra sim. A formação da ligação dupla, então sai um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, esse carbono, deixa eu até desenhar aqui pra gente ver a hidroxila bem bonitinho. Aqui, ó, há um hidrogênio aqui, o hidrogênio ligado a esse carbono aqui. Vai sair quem? Vai sair toda essa parte aqui da molécula, formando a ligação dupla ali e saindo água aí. Vai sair água da molécula. Lembra que sai água no meio biológico, não tem problema sair água do meio biológico. A saída de água é a formação dessa dupla ligação. Novamente, mais uma redução aí, né? Agora a gente está vendo a redução dessa dupla ligação. Um carbono em dupla ligação é mais oxidado do que um carbono com ligação simples, então ele está se formando novamente um carbono com ligações, dois carbonos com ligação simples, a molécula ele está sendo reduzida, então novamente aqui por um NAD, vê que se usam NADs, né? A planta ela usa energia, ela usa elétrons que são gerados aí pela luz solar, ela usa isso para fazer aí os metabólitos secundários que vão servir para diferentes funções nas plantas. Claro, a gente usa como um cardiotônico, mas a planta não usa isso como um cardiotônico, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco. Então, há novamente essa redução, quebra essa dupla ligação e sai mais uma água. Agora essa água que sai, ela sai da onde? Sai desse carbono de novo. Coitado, esse carbono ele ganha e perde elétron toda hora, né? Esse carbono aqui. Ele vai perder o hidrogênio que está aqui e o outro carbono vai perder a hidroxila para formar uma ligação dupla e formar o isopentilpirofosfato. Esse isopentilpirofosfato aqui, ele vai sofrer uma isomerização e vai ficar sempre isopentilpirofosfato, dimetilalilpirofosfato, e essas duas moléculas reagem entre si. A gente vai falar disso daí agora. Deixa eu colocar minha cara para cá para vocês verem o DMAPP bem bonitinho. Então aí, ó, vai sofrer essa isomerização, né, entre essas duas moléculas aí, né, dimetilalilpirofosfato e o isopentilpirofosfato. E a rota do ácido mevalônico, que a gente falou ali anteriormente, vai chegar no mesmo objetivo, mas ela chega por um caminho diferente, tá? Ela é diferente dessa rota chamada rota DXP, que a gente acabou de ver. Olha lá, o DXP, aqui tá falando da rota do mevalonato, né? Vamos chegar nelas no mesmo lugar, e aí eu falo do IPP DMAP. Então guarda o isopentilpirofosfato que a gente acabou de ver, vamos guardar essas duas moléculas aqui, ó. Essas duas moléculas que vão começar a se juntar para formar terpenos, e aqui no nosso caso a gente vai ver que ela forma os cardiotônicos. Guarda essa molécula aí, deixa eu ver quanto tempo de vídeo que a gente tem, 20 minutos já. Guarda essa molécula aí. Essa molécula, essas duas, a gente também vai chegar por outra rota, que é a rota do mevalonato, né? A rota do mevalonato vai se juntar e basicamente o que ela faz, né? Ela junta duas acetilcoenzima A, né? Duas, aqui até ficaria legal ficar duas aqui, duas acetilcoenzima As, para formar a acetoacetilcoenzima A. De novo aqui essa rota é só para a gente mostrar, essa rota de cima aqui é só para a gente mostrar que a acetilcoenzima A vem da quebra da glicose, vem lá da quebra da glicose em piruvato. Então vai ter duas acetilcoenzima A, vai formar um acetoacetilcoenzima A, vai sofrer diferentes rearranjos, chegando no final a quem? Ao DPP e MAP, da mesma maneira que a gente viu a rota do DXP, só que ela segue uma rota diferente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui é só resumindo, e olha que legal isso daqui eu peguei o quê? Eu peguei
do livro do Lenig. Por quê? Porque o colesterol, esse colesterol é o mesmo colesterol, as plantas também têm colesterol. Alberto, plantas também têm colesterol? Sim, plantas também vão ter colesterol. Seguem um pedacinho de rota diferente, a gente vai falar disso, mas elas têm também, né, o colesterol aí como um produto final que ela vai alcançar. Nas plantas esse colesterol vai se ligar ao açúcar, vai se ligar à lactona, lá vai virar o cardiotônico. Mas aqui tem o exemplo aí, ó, o isopreno, o isopreno, aqui é o IPP, né, que ele está mostrando, vai formar aí uma estrutura chamada esqualeno, deixa eu colocar aqui pro lado ao contrário, que vai depois formar o colesterol. Existem lá no livro do Lenig, se você quiser também vai ter a descrição, é muito próximo do que a gente vai falar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei já nessa aula aqui, essa parte da rota aí. Não, a rota do mevalonato eu vou fazer um vídeo, na verdade é porque eu estou pensando em fazer um vídeo só da rota do mevalonato e DXP. Aqui eu estou mostrando do DXP, mas depois eu faço o vídeo do mevalonato. Se você estiver vendo esse vídeo aí futuramente, já vai ter aí, eu vou deixar na descrição. Se não tiver na descrição, procura aí pelo meu canal que tem a rota do mevalonato, porque ela é muito importante, tá? Como ela é muito importante, porque eu pensei, não precisa ficar fazendo em todas as aulas a rota do mevalonato, eu posso fazer em outras aulas aí, terpenos e tudo mais, ó, ela é muito importante para terpenos, esteroides, carotenoides, que são também exemplos de terpenos, né? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre essas rotas sintéticas que são muito importantes. Aqui do DXP eu já passei aqui, que é muito específica para os cardiotônicos. Voltando aqui, então. Chegou no IPP da mesma maneira, né? A gente mostrou aqui que, mesmo pela rota do mevalonato, que forma o mevalonato aqui, né? Esse mevalonato, ele é a junção de alguns acetatos. E mesmo por essa rota vai formar o DMP e o IPP, isopentilpirofosfato, e o dimetilalilpirofosfato. Isso é através de uma enzima chamada IPP isomerase, tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esse livro é muito bom porque ele marca, né? Ele mostrou um experimento em que o cientista marcou, isso daqui, esse T é um trítio, tá? E o D é deutério, mas são átomos do elemento hidrogênio, só para mostrar aqui. Então, há uma reação com a água, com uma água aqui nesse caso ele está usando uma água deuterada. Essa reação vai formar uma ligação dupla aqui e forma de ligação simples aqui desse deutério aqui, no entanto que esse deutério ele fica ligado no carbono 4 e houve a formação aqui da dupla ligação, né? Então só há essa diferença aí, né, para formar o DMAPP. Repara que no isopentilpirofosfato a ligação dupla está nesse carbono 3, 4. No dimetilalilpirofosfato a ligação está no carbono, a gente pode pensar 2 e 3 aqui, né? 2 e 3, essa dupla ligação. Aqui ele pode sofrer uma isomerização em si, perde essa dupla ligação aqui e há a perda do pirofosfato, vai haver a perda do pirofosfato ali. Fica um carbocátion, esse carbocátion ele vai ficar, essa carga positiva vai ficar deslocada, há um deslocamento dessa carga. Para onde? Essa dupla ligação, ela migra, deixa eu desenhar aqui, ó. Essa dupla ligação, ela migra para cá, fica para cá e o carbocátion vai ficar, então, esse carbono da ponta. Aqui é muito legal e muito importante, por quê? Porque esse carbono da ponta aqui, ó, esse carbocátion da ponta, ele vai interagir com o isopentilpirofosfato, outro isopentilpirofosfato. Então a dupla 3,4 do isopentilpirofosfato vai fazer um ataque nucleofílico nesse carbocátion final aqui do DMAPP, lembrando que ele tem uma carga deslocada, essa carga não está nem aqui, tá, gente? Ela está deslocada por esses três átomos aí, ele consegue segurar essa estabilidade, ele consegue se estabilizar por esse deslocamento de carga aí, vai fazer esse ataque, né, esse ataque nucleofílico, até tá falando aí, ó, esse ataque nucleofílico, ele é pela face B, beta aí, pela face Re nesse caso, né, e aí, quando ele faz esse ataque, ele faz a migração da dupla aqui pela perda do hidrogênio para cá, ataca nucleofilicamente ali, e aí você tem a formação desse composto. Repara que o carbono 1 do DMAPP que estava aqui se liga ao carbono 4 do isopentil pirofosfato que estava lá, né? Olha lá, fica bem bonitinho aqui, ó, o deutério e o trítio lá do começo, que era lá daquele IPP, eles ainda estão presentes aqui nessa fase terminal. Vamos pintar para ficar bonitinho. Ó a amiga latina aí, para vocês que têm saudade. Tá aqui. Opa! Ó, carbono 4, carbono 4,
carbono 1. Não sei se eu fiquei na frente em algum momento aqui quando eu estava mostrando. Carbono 1 aqui. Então, há esse ataque dessa ligação, formação da dupla aí. E aí, o que pode acontecer, gente? Novamente, essa ligação aqui, ó, aqui, vamos pintar aqui, deixa eu passar minha cara pro lado de cá. Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui pode fazer o quê? Pode fazer a mesma coisa que você está vendo aqui, pode acontecer aqui. Pode acontecer o quê? Migra essa dupla para cá, ó, a mesma setinha, ó. Sai quem? Sai o pirofosfato. Sai os fosfatos inorgânicos ali. Saindo esse fosfato inorgânico, vai virar quem? Vai virar, ó amiga, vai virar esse carbocátion que estava ali, que a gente viu, né? Vai ficar uma dupla aqui, vai ficar o carbocátion, a gente vai chegar nessa situação aqui. Essa situação, essa partezinha aqui da molécula, essa molequinha aqui, tem um finalzinho com APP igual essa daqui de comportamento ali, ó. E aí você tem uma outra isopentil pirofosfato fazendo o mesmo ataque, isso se repetindo e aumentando a escala. Repara que ela aumentou agora, né? Esse carbono aqui que passou a ser o carbono 1, ele vai estar aqui, ó, carbono 1 dele aqui. Se eu pintar aqui, ó, ele aqui. E ele se juntou a quem? Ele se juntou a outro isopentil pirofosfato. E isso vai acontecendo, né, de juntar isopentil pirofosfato, o isopentil pirofosfato, se juntando ao dimetil pirofosfato, vai se juntando 5 carbonos de um com 5 carbonos de outro, vai formar um composto com 10 carbonos, que já são chamados monoterpenos. Vai juntar outro isopentil pirofosfato, igual a gente viu ali, vai formar um carbono com 15. Vai juntar outro, vai formar um carbono com 20. Carbonos de 15 com 15 podem se juntar 2 deles para formar um carbono de 30. Quando a gente chega no composto de carbono 30, a gente já tem aqui a formação dos nossos cardiotônicos, porque os esteroides eles são formados a partir do carbono, do composto de uma rede de 30 carbonos ali. Essa rede de 30 carbonos, ela é famosa, ela tem um nome aí, esqualeno. Eu não sei se fala esqualeno ou escaleno, eu vou falar escaleno porque tem QUA, esqualeno, tanto faz, né? Então vai formar isso daí. A gente vê que carotenoides, politerpenos, eles ainda continuam aumentando aí esse DMAPP, inserindo aí esse isopentil pirofosfato, mas vê que a fonte dos esteroides tá aí nessa questão aí. Olha lá, aqui é um resumo bem legal do que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala essa parte aí do ácido mevalônico, aqui ele colocou como se fosse do ácido mevalônico, mas lembra que também tem a rota do ácido do chiquímico, vai chegar no esqualeno ou escaleno, né? Ele é esse composto aqui, ó, deixa eu dar o zoomzinho nele bem bonitinho para vocês verem. Ele é a junção de vários aí, ó, vários terpenos, vários IPP. Vai havendo aquela reação que a gente falou, vai havendo a reação. Na verdade, 2 de 15 se juntam para formar o de 30. Tá vendo que ele tem... Aqui sumiu já, não tá nem colocando os escalenos aqui, né? Ah, não, aqui já é o óxido do escaleno, tá? O escaleno ele tem 30, não tá mostrando ele aqui não. Aqui tem 24, ele já perdeu alguns. Mas do escaleno ele vai formar o óxido do escaleno, que a gente tá vendo aqui. Aí aqui, ó, olha que legal isso aqui. Nos reinos animais e fungi, o óxido escaleno vai formar o lanosterol. No reino das plantas, que é onde nós estamos falando, vai formar o cicloartenol. Então a diferença que mostra é aqui, mas no passo inicial e no passo final de chegar no colesterol, a gente vai ter o mesmo passo final. O que muda? O que muda é quando chegar aqui, ó, no cicloartenol para o lanesterol. O lanesterol aí, ó, C30, um terpeno C30 aí, né, ele vai ganhar alguns carbonos aí. Nas plantinhas a gente vai ver que tem o cicloartenol para depois formar o colesterol. Aqui tem mostrando aí, né, do escaleno aí. O escaleno ele tem 24, eu estava falando 40 ali de escaleno, mas na verdade o escaleno é um ponto antes. Deixa eu ver se tem aqui nos... O escaleno ele vai estar mais para esse ponto aqui, né? Vai estar mais para esse ponto daqui para cá, tá? O escaleno ali, ó, aqui está mostrando todo esse composto que está dobradinho aqui. Vamos dar o zoom. Eu vou dividir essa aula em 2 partes, tá, gente? Porque se a gente fizer em uma parte só, vai ficar impossível. Todo esse composto que está aqui, ele vem daquela reação do DMAPP com IPP. Ele sofre aqui uma ligação depois para virar esse composto escaleno. Não achei no livro aqui, ele não fala essa parte aí.
Mas ele abre, então, ó, daqui para cá ele vai abrir, então, esse epóxido que estava formado aqui. Vai haver algumas migrações de ligação aí, né? Interação 7 com 12, tá vendo? Ó, 7 com carbono 2 vai haver uma formação de ligação. Do carbono 11 com carbono 6 vai haver uma ligação. Do carbono 15 para o carbono 10 vai haver a formação de uma ligação. E a gente já vê que começa a aparecer um anel, né? Um esteroide. Aqui está na formação de barco e cadeira aqui dos hexanos, mas a gente sabe que pode se desenhar dessa maneira, né? Para quem já tem mais familiaridade, já vai ver que já tem os 3 anéis de 6 aqui. Falta quem? Falta o anelzinho de 5 formado lá. Então, vai haver esse ataque aqui nucleofílico ao carbono 14, que ficou o carbono 4 ali, né? Formando mais um anelzinho de 5. Olha o anelzinho de 5 formado aqui. Então, aqui a gente já tem um núcleo esteroidal aqui, né? 3 anéis de 6 e um anel de 5 formado ali, formando praticamente o esteroide em si. Aqui é um protoesterol, né? Ainda tem falando aí que no carbo 4 tem um carbocátion no C20 aí. Aqui só está mostrando uma outra rota que ele pode seguir, que ele vai formar primeiro esse rearranjo 2 aqui, né? Ele forma esse rearranjo 3, o 2, esse 2 que está indicando aqui embaixo, deixa eu tirar minha cara para mostrar esse composto. Esse 2 que está formando aqui embaixo é esse mesmo 2 que está aqui em cima, tá? É esse mesmo 2 que está aqui em cima. Então ele sofre, às vezes, um arranjo diferente, aí ele vai sofrer o primeiro, né, a abertura do epóxido, depois ele tem uma ligação do 14 para o 10 ali, em vez de ter uma ligação do 15 para o 10, mas, querendo ou não, ele vai cair de novo ali no carbono 2, naquela estrutura 2, ou ele pode vir da estrutura 2, ele vai virar a estrutura 3, ou ele pode vir para a estrutura 5 aqui, ó. Essa estrutura 5 há um deslocamento de um carbocátion, mas todos vão chegar nesse protoesterol aqui, que já é praticamente um anel esteroidal ali, né? A gente vê o anel A, B, C e D bem definidos ali. Claro, não está desenhado do jeito que a gente tem a familiaridade, mas eles estão ali. Aqui está mostrando, então, né? Esse composto, esse protoesterol aí. Deixa eu ver se ele está aqui, o protoesterol. O protoesterol está aqui, ó. Carbono. Opa! Aqui, ó, o carbono, o protoesterol, ele está basicamente aqui. A gente continua essa reação aqui, né? Só migrou um pouco, houve uma mudança do lugar do carbocátion. Ele estava antes no carbono 20 aqui. Ele passa para o carbono 17, olha lá que ele passa para o carbono 17, o carbocátion, mas aí vai haver o quê? Vai haver mais migrações de hidrogênio, vai haver algumas migrações de hidrogênio aqui nessa conformação. Vamos lá mais uma vez. Há migrações de hidrogênio, né, do carbono 13 para o carbono 17, do carbono 14 para o carbono 13, do carbono 8 para o carbono 14. Aí você vai olhando, né, por exemplo, do carbono 13 para o 17, você vê que há migração lá, então vai havendo essas migrações. Você vê que aqui o 17 tem o hidrogênio, ali não tem. Se você quiser, você dá uma pausa e vê cada migraçãozinha dessa que vai ter a lógica ali. Né? Formou esse composto aqui, basicamente, vai vir uma enzima, né? Uma enzima básica vai roubar esse próton daqui, vai matar aquele carbocátion que está rondando essa molécula aí faz tempo, vai matar esse carbocátion aí. Então vai haver a perda de mais um hidrogênio ali do carbono 19 para formar o cicloartenol. O cicloartenol, gente, já está aqui, ó, né? Ele já está desenhado de outra maneira, a gente vê que ele já tem aqui. E o cicloartenol é o que a gente falou, né? O cicloartenol é o triterpeno, né, com 30 carbonos aí, que vai gerar o colesterol nas plantas. Lembrando que nos seres humanos, a gente vai para o lanoesterol, não tem o cicloartenol aqui, formou o cicloartenol ali, tá bom? Aqui está só mostrando que ele pode também, ó, ele pode estar tanto, essa parte aqui está falando o quê? Para quem não tem familiaridade, deixa eu me mandar para o lado de cá. Ah não, aqui ficou bom, agora que eu dei o zoom. Ele está só mostrando que do cicloartenol, essa partezinha aqui de cima aqui, ó, ela pode, deixa eu botar para cima, para ficar bem certinho. Ela pode estar tanto para o lado de cá, ou ela pode estar também para o lado de lá, né? Ele pode ter essa virada aí da ligação, né? Ele está virando essa ligação para um lado ou para o outro, nesse caso aí desse carbono. Lembrando que esse carbono é um centro aqui, né? Por isso que ele está mostrando um R aqui, bem bonitinho, para a gente ver que ele é um carbono R, tá bom? Aí daqui dos esteroides, o cicloatenol
vai sofrer alguns ataques de enzimas, né? Vai sofrer um ataque de enzima que vai perder aquele hidrogênio, aquele carbocátion, ele vai sair, vai embora, vai se ligar à enzima aqui, a enzima fica ligado no esteroide. Vai haver alguns outros rearranjos, desmetilações acontecendo aí, ó. A gente vê que a desmetilação, ele está perdendo essa metila, vamos grifar para ficar mais fácil de ver. Ele vai perdendo essa metila. Opa! Vai perdendo a metila aqui, ó. Essa metila ela é perdida, né? C14 desmetilação, então perde essa desmetilação. 4-alfa-metila desmetilação, então ele perde essa outra metila aqui, ó. Aqui o que está acontecendo? Só não está sendo desenhado o resto da molécula, mas a molécula está ali. Vai haver uma isomerização, essa dupla ligação agora, daqui para cá, essa dupla ligação ela migra de um ponto para outro. E há então uma redução aí, né, na presença de algumas espécies. Na verdade é uma oxidação, né, oxidação que está sendo criado mais uma dupla ligação através do NADP+, que vai sair como, quando entra um NADP+, ele vai sair como um NADPH. Então sai o NADP, ele vira NADPH, e esse NADPH roubou o hidrogênio, o elétron ali desse carbono, que virou agora uma dupla ligação. Essa dupla ligação aí, há agora uma redução, né, do carbono que estava ali do lado deste carbono aqui. Esse NADP ele vai interagir com essa dupla aqui para acabar com essa dupla e virar um carbono simples. Oxe, eu estou falando tudo comigo na frente aqui, ó. Mas o carbono, o NADP, ele vai interagir com essa outra dupla. Deixa eu até apagar aqui porque eu... Opa! Ele vai interagir com aquela dupla que está ali, ó, com essa dupla aqui. Com essa dupla aqui. Vai acabar com ela ali, ó, para formar o colesterol. Então é a formação do colesterol a partir do cicloartenol nas plantas e forma esse colesterol. Posteriormente esse colesterol aí, né, vai virar lá o cardiotônico. Então aqui a gente tem, nas plantas vem do cicloartenol, o lanesterol vem dos seres humanos, mas ambos vão chegar aqui no colesterol C27, mostrando só a diferença aí dos passos, né? A gente viu o passo do lanesterol, mas eles vão chegar no mesmo ponto. Aqui eu já peguei de um outro artigo, né, de uma universidade aí, que só está mostrando o quê? Como que o colesterol vai gerar a parte sem açúcar dos cardiotônicos. Deixa eu colocar aqui o zoom, só para mostrar aqui a faculdade que eu peguei. Deixa eu mudar meu lado aqui, né? Peguei dessa tese de doutorado aí, né, modelagem molecular de glicosídeos cardiotônicos, e ele dá essa proposta, né, do colesterol. A partir do colesterol ali, ó, a gente tem então reações totalmente enzimáticas. Aqui há o nome das enzimas, né, são no citocromo P40, aí tem o nome das enzimas que fazem, né, a parte A, a parte B, a parte C, a parte D, a parte E. Deixa eu me passar para o lado de cá para mostrar de novo. Existem aí essas enzimas. E aí, as transformações, né? As transformações do colesterol. Vai ter uma enzima que vai fazer uma oxidação e uma quebra ali dessa cadeia do colesterol. Então, vê que está virando ali uma cetona. Essa cetona, aí também a enzima 2 vai fazer mais uma oxidação, vai virar isoprogesterona. Tem uma história muito legal, tem um videozinho meu aí que fala do cientista que conseguiu gerar progesterona a partir de uma mandioca que ele conseguia lá na Bolívia, se eu não me engano, mas é muito legal a história, né? Vai haver então aqui mais uma migração da dupla ligação daqui para cá, para virar progesterona. Então da isoprogesterona já vai virar progesterona, e lembra, essa progesterona ela é muito importante principalmente na criação de anticoncepcionais aí. Aqui do 3C para o 3D, o que tá havendo? Tá havendo aí a oxidação, a redução dessa dupla ligação, então ela deixa de existir essa dupla ligação. Essa dupla ligação depois, aqui há mais uma redução de carbonila para álcool nesse carbono aqui, no carbono 3, no caso dos cardiotônicos que a gente está falando, né? Posteriormente vai vir uma outra enzima, vai fazer uma oxidação aqui, colocando uma hidroxila nesse carbono ligado ao anel A, B, C, ligado ao anel C aí, eu não lembro qual era a numeração, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, se eu não me engano esse daqui é o carbono 13, eu posso estar errando aí, mas não tem problema nesse caso. Vai fazer essa oxidação,
Outra enzima vai fazer mais uma oxidação nesse carbono aqui de cima, colocando mais uma hidroxila ali naquele carbono de cima. E por último, aí vai haver mais uma enzima que vai colocar, aqui parece quase uma enzima que está colocando aqui um malonil, aí o malonil aqui, né? Eu ia falar, parece um malonil de novo, vai vir uma enzima especializada na malonil com enzima A. Malonil com enzima A são duas acetilcoenzimas A ligadas juntas ali, né? Vai colocar ali em cima, então vai fazer aqui essa reação aqui de transformar um álcool num éster, uma esterificação, querendo ou não. No 8 ele não sabe o mecanismo, né? O cara que fez a tese de doutorado não faz o mecanismo, mas há uma ciclização para o fechamento da lactona aqui, né? Há o fechamento do anel lactâmico, ficando essa lactona de 5 membros aqui, de 5 átomos, sendo 4 carbonos e um oxigênio, que é a digitoxigenina, que é a porção aglicona, a porção sem açúcar dos cardiotônicos. Tudo bem? Então a gente tem toda a rota sintética dos cardiotônicos, desde lá de cima, desde a glicose, desde aquele açúcar, até formar a digitoxina. Falando da estrutura dos cardiotônicos, eu vou deixar para uma segunda parte essa aula. Se você acompanhou até aqui, essa parte foi química pura, velho. Bota o capacete que é pesadão mesmo. E espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Eu vou fazer uma segunda parte de cardiotônicos, principalmente para essa parte mais de estrutura química, de aplicação, como que ele funciona ali, como que ele vai agir no coração, o que ele vai fazer e tudo mais, tá bom? Se você gostou do vídeo, muito obrigado. Se você assistiu até aqui, fico agradecido demais. Um abraço e continua na parte 2 aí, que a gente tem todo o restante da aula falando tudo sobre cardiotônicos. Falou!